Boa noite a todos. Iniciamos as atividades da noite de hoje. Grace, você pode apresentar nosso amigo Carlos Campetti? Boa noite a todos, a todas. Carlos Campetti é o nosso irmão de caminhada aqui da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Já veio aqui 2 vezes, não foi, Carlos? Uhum. Pois é, tem que ter uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Com muito gosto. Tá vendo? Então, Carlos Campetti é um grande colaborador de Jesus, vinculado à FEB, está aí na divulgação da doutrina espírita, e o trabalhador incansável do bem, está aí divulgando dia e noite a doutrina de Jesus. Temos muito aprendido com Carlos Campetti, e é uma honra imensa tê-lo aqui entre nós na noite de hoje. Estamos felizes com a sua presença, Carlos. E agora, eu gostaria de saber, Carlos, agora, atualmente, a sua tarefa, o que você está fazendo na questão de... eu sei que você é vinculado à FEB, mas qual o seu trabalho agora, mais diretamente? Nós estamos trabalhando na Coordenação Nacional da Área de Estudo do Espiritismo. É a Coordenação Nacional da Área de Estudo do Espiritismo do CFN da FEB, do Conselho Federativo Nacional. Esse é o nosso trabalho mais direto. Mas a gente, como diretor, vai cooperando na instituição conforme vão surgindo as necessidades, né, Graça? Tá certo. A gente sabia que você estava aí no estudo do Espiritismo, Carlos. Eu gostaria, a gente fica feliz de você comunicar isso, né? Quando o expositor, você fala isso, a gente fica, meu Deus, olha quanta tarefa você tem para realizar, ensinando para todos nós, porque a área do estudo do Espiritismo é uma área realmente que fundamenta aí a pureza doutrinária, todo esse cuidado, é uma área que tem todo o cuidado, um cuidado maior com essa divulgação da doutrina espírita. Que bom você estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada. A gente que agradece, Fica à vontade. Uma satisfação imensa estar com vocês, a nossa saudação fraterna a você que nos acompanha, né, nessa live aqui. Nós estamos com essa dificuldade das atividades presenciais, né, em função da pandemia, mas é sempre uma satisfação nós podermos vencer as barreiras e, inclusive, receber pessoas como a Marcela Esteves, nesse momento, que é da Argentina, olha, entrando aí para estar conosco. Olha só. Então, esses meios de comunicação permitem isso. Um abração, Marcela. Que maravilha, que maravilha. Antes do Carlos Campetti começar a exposição da noite, já vamos fazer um convite para você. Você vai pensar no final da sua exposição doutrinária e com certeza você vai dar resposta. Para o nosso 37º Encontro Espírita Regional Sul, que vai acontecer em junho de 2021. Sandra Borba vai estar conosco, provavelmente vai ser live, e nós vamos convidar você para estar junto com ela, realizando conosco esse 37º Encontro Espírita. Você vai dar resposta até no final. Já está convidado. Já está dada. Meu Deus, você viu? Muito obrigado, é uma satisfação imensa estar com vocês, tá bem? Tá fechado, então. Como temos o tempo para programar, então é tranquilo, a gente coloca na agenda. Maravilha, né? Já está agendado, muito obrigada. Okay. Fica à vontade. Eu agradeço, Graça. Depois manda para a gente direitinho, data, tudo certinho, né? Tá, nós vamos ver a data certinho. Ok, beleza. Obrigada. E nós fomos convidados hoje, né, para falar aqui para vocês do Bezerra de Menezes, um tema muito interessante, e nós vemos aqui o Espiritismo como marco de um novo tempo. Isso nos remete a uma visão histórica, não é, dos acontecimentos ao longo do tempo, mas nós vamos nos deter bastante, se vocês nos permitirem, no livro A Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo do livro de Allan Kardec, e já chamamos atenção para isso. O livro A Gênese é um livro pouco lido, infelizmente, mas uma obra fundamental para a compreensão do processo de instalação dessa nova era para a humanidade. Quando Allan Kardec vai examinar o caráter da doutrina espírita logo no começo, e vai nos apresentar o Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Então,
nós vamos voltar lá atrás, naquele momento em que João registra que Jesus tranquiliza ou procura tranquilizar os discípulos que estão apreensivos. Eram muitas as lutas, as dificuldades, e ele procurava prepará-los para a partida, porque ele sabia que não ficaria muito tempo. E os discípulos se sentiam naturalmente mal com isso, né? Se sentiam, de alguma maneira, sofriam com essa possibilidade do afastamento do mestre. E ele, então, vai informar a eles que não ficassem preocupados e vai fazer o anúncio: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará em vós e habitará convosco. E aí vem o Espírito, tá lá santo, não é? Que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. E Allan Kardec, quando vai fazer a análise dessa passagem, dessa promessa de Jesus, vai informar que o Espiritismo cumpre em tudo o que Jesus colocou nessa afirmativa, nessa promessa. Então, o Espiritismo, ele consola pelo esclarecimento que presta. O Espiritismo, ele ensina tudo agora que a humanidade pode compreender e que, na época, nem todos estavam preparados. Ainda hoje, lógico que nem todos estão preparados, mas uma maior parte da humanidade já tem condições de receber esses ensinamentos e compreender com mais profundidade o que é que nós somos, afinal de contas. De onde é que nós viemos? Por que é que nós estamos aqui na Terra? O que significa essa existência nossa aqui, tão curta, diante de uma imensidade que a gente vê desse universo que a gente não pode abarcar, não consegue compreender, estando vivendo nesse grãozinho de terra, comparado com esse universo imenso. O que nos indica que não é possível compreender, entender tudo numa curta existência como a que nós temos neste momento que nós estamos aqui vivendo. Então, o Espiritismo vem nos explicar da multiplicidade das existências. Então, nós somos pré-existentes, reencarnamos com tarefas, com desafios, com questões a serem resolvidas do passado, mas com um aprendizado a ser incorporado, e vamos, então, depois para a realidade da qual nós viemos, a verdadeira pátria, o mundo dos espíritos. E aí entramos nessa outra dimensão, a realidade espiritual, a sobrevivência da alma e a comunicabilidade dos espíritos para conosco. Tudo isso Jesus ensinou naquela época, mas nós nos afastamos do ensinamento primitivo do mestre. Nós, por causa das questões pessoais, dos interesses ligados ao campo da matéria, o desejo de preponderância uns sobre os outros, fomos nos impondo ao longo do tempo uns aos outros e nos afastando da proposta que o Cristo veio nos trazer. Então, o Espiritismo vai ser esse marco dessa nova era, quando ele resgata o Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva e nos dá a oportunidade outra vez, renovada agora, de entendermos o que é que Jesus ensinou de fato. Não ao pé da letra, porque a letra mata, o Espírito é que vivifica, está lá no próprio texto do Novo Testamento. Mas nós nos aferramos ao longo do tempo aos nossos preconceitos, aos nossos dogmas, aos nossos paramentos, às nossas liturgias, e substituímos a essência pelo símbolo, e nos aferramos ao símbolo, e nos esquecemos da essência muitas vezes. O Espiritismo vem, então, resgatar essa essência. Agora, não mais com parábolas, já não mais com mistérios, já não mais com doutrinas secretas, com ensinamentos apenas para os iniciados ou para alguns. O ensinamento é simples, direto, objetivo e ao alcance de toda pessoa de boa vontade. A ponto de nós dizermos que hoje
É muito difícil dizer que exista uma pessoa no mundo ignorante da realidade espiritual, de fato ignorante. Há a ignorância voluntária. O indivíduo trava contato com a oportunidade de aprender, mas ele não quer. Ele se retranca em função dos seus preconceitos, dos prejuízos, daquilo que acumulou ao longo do tempo de convicções, e cada um que tem a sua religião está convencido de que a sua religião é a melhor de todas e é a única que salva. O Espiritismo, então, deixa muito claro, ele não salva ninguém. O Espiritismo não salva ninguém. E ainda afirma mais, nenhuma religião salva ninguém. O Espiritismo vem nos esclarecer que a salvação é uma condição de esforço, pessoal. E alguns companheiros vão dizer que o espírita o espírita é orgulhoso, quase que não sabe a palavra, estava enroscada, que o espírita acha que ele é que se salva, porque quem salva é o Cristo. Muito bem, aí nós vamos usar uma imagem que a gente aprendeu na prática. A nossa filha teve muitos tipos de bicho de estimação. Já tinha tido vários, até o dia que ela nos pediu que ela queria ter um viveiro de borboletas. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que faz uma coisa dessa? Aí ela já estava informada, né, na escola, com as amigas. Tinha uma feira onde vendia as lagartinhas dentro de um viveirinho. Aí a gente alimentava as lagartinhas. Aí com o tempo, né, elas viravam borboletas, fazia o casulo ali e tal, virava borboleta. Aí cruzava as borboletinhas, botava aquele monte de ovinha, aí você abria o aquário, não é, e elas iam embora. E aí as ovinhas colocadas lá, nasciam novas bichinhos para ir comer, e a gente alimentava, né, aqueles bichinhos de novo, com o tempo fazia de novo os casulos, e um belo dia, um dos casulos, o bichinho mexia, mas não saía lá de dentro, não saía de jeito nenhum, não conseguia sair. E aí nós ficamos, né, as outras todas cresceram, se desenvolveram, botaram ovinhas, a gente abriu, e aquela... Aí a filha pergunta, mas pai, o que a gente faz? Eu digo, não sei, filha, eu nunca passei por essa experiência. Será que a gente tem que ajudar para ver se ela né, sai daí e voa? Aí não sabia, fomos ajudar. Aí pegamos uma tesoura, aí ajudamos a cortar lá, cortamos o casulo, ela, ploft, caiu. Sabe quando ela voou? Nunca. Porque para voar, a borboleta precisa fazer o esforço de romper o casulo com a própria asa. Como ela não conseguia, nós fomos ajudar, ela não rompeu, a asa não se desenvolveu, ela nunca voou. Então, isso é tão simples da natureza e nós não entendemos que para a gente crescer precisa fazer esforço. A gente quer que o Cristo, que foi crucificado há 2000 anos, por causa daquilo que aconteceu lá, só por eu dizer que acredito nele, estou salvo. Com todo o respeito que a gente precisa ter, muito cuidado, porque isso nos acomoda e nós ficamos atrasados no processo evolutivo por não fazer o esforço. Porque Paulo disse, a fé sem obras é morta. É de Paulo de Tarso isso, está lá na epístola de Paulo. A fé sem obras é morta. Ou seja, se o indivíduo não se esforça para realizar, como é que ele se desenvolve? Olha só, pega o menino lá na escola, o professor já estudou, o professor já fez, né, o esforço dele, está tentando ensinar o menino. Agora, porque o professor aprendeu, o menino não precisa fazer nada, ué, o professor já sabe, o menino vai ser salvo pelo professor. É assim que funciona? Na própria vida a gente vê que não é assim que funciona. Então chegou o momento de despertar. Por que o Espiritismo é esse marco desse novo tempo? Porque ele objetivamente nos diz que nós precisamos fazer o esforço de aprendizado para entender a proposta que Jesus veio nos trazer, que é efetiva de salvação, mas não pelo esforço alheio, mas pelo nosso próprio empenho em nos transformar, nos melhorar e nos conscientizar de que nós somos responsáveis. Que coisa interessante. E que Deus, nosso Pai, não nos condena. Ele não nos condena, ele nos criou para a felicidade, que nós alcançaremos agora ou mais tarde. É nisso que todos estamos salvos. Porque
Se não for agora, será mais tarde, porque nós acordaremos algum dia, despertaremos para a importância de ser úteis dentro da obra da criação divina e cooperaremos nessa obra divina. Esse foi o convite que ele fez, é o desafio que ele deixou para os discípulos. Veja lá se os discípulos, depois que o Cristo foi crucificado, cruzaram os braços e ficaram lá esperando. Já estavam salvos, eles acreditavam nele, já estava resolvido. Não, eles foram à luta, porque o Senhor os ensinou a ir à luta. E também, a maior parte deles, menos João, não é? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que não era digno, porque seria um prêmio ser crucificado como Jesus tinha sido. Aí viraram ele de ponta cabeça, crucificaram de ponta cabeça. Só João não foi martirizado, todos os outros foram. Então não existe essa alo-salvação, a salvação alheia em nosso favor. Existe o esforço que nós temos que fazer para o nosso crescimento. E isso não é questão de crença, é uma questão de lei da natureza. Basta examinar a própria natureza, que se movimenta constantemente no sentido do crescimento, do desenvolvimento, da evolução. Nós somos chamados a nos conscientizar a respeito dessa realidade. Nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes, fomos colocados nas provas para o nosso desenvolvimento. E nesse esforço nós crescemos, nos desenvolvemos progressivamente, até alcançar a condição de espíritos superiores. Todos seremos, mais cedo ou mais tarde, como nós dissemos. Está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza. Do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Então, tudo se encadeia, tudo progride, tudo evolui. E nós estamos também evoluindo, e o importante é que nós nos conscientizemos disso e compreendamos que nós somos responsáveis por essa evolução, que ela não é transferível para ninguém. Esse é talvez o ponto crucial para este momento evolutivo da humanidade. Nós entendermos essa realidade. E com isso, então, abre-se um leque imenso aqui de cogitações. E nós gostaríamos muito, se vocês aceitarem, quiserem colocar perguntas aí na área de texto, no chat, podem escrever as perguntas, que a gente vai comentando, e havendo oportunidade, a gente já responde. Se quiserem fazer comentários também a respeito do assunto, fiquem à vontade para comentar, que a gente também insere no contexto daquilo que nós estamos aqui apresentando para vocês, tá bem? Observem que nós estamos evitando aqui, e é natural que façamos isso, porque o palestrante espírita, o facilitador de grupos de estudo espírita, ele tem um compromisso de evitar a opinião pessoal. Porque opinião pessoal, ela tem o seu valor, o valor de opinião pessoal. Agora, nós procuramos tratar do ensinamento espírita, que foi conformado por Allan Kardec. Olha como é um marco realmente de uma nova era. Olha só, ele vai fazer essa análise, inclusive. A primeira revelação é a de Moisés. Está assentada em Moisés. Muito bem, era um momento muito difícil, era o momento de anunciar para a humanidade a existência de um Deus único. E o povo hebreu, com todas as dificuldades, passou por muitas lutas e cumpriu essa tarefa. Porque hoje está espalhado no nosso planeta a ideia do Deus único. Alguns não aceitam. É uma questão, não é pessoal isso, mas isso foi espalhado por todo o nosso planeta. A ideia do Deus único. Muito bem. Depois veio Jesus. Jesus que veio, então, para ensinar que esse Deus único não é propriamente o Senhor dos exércitos, e não é o Deus de um único povo, não é um Deus que dá preferência a um povo, é o Pai de todos nós. Aí nós ainda crianças, estávamos naquele período de despertamento ali, Jesus vem nos dizer que Deus é Pai. Como é que a gente ensina para as criancinhas, né, os nossos filhos, as crianças que vão para a evangelização no centro espírita? Que Deus é o Papai do céu, não é assim? Então, só mais tarde é que a gente vai crescendo e vai entendendo. E vamos lá. Mas a segunda revelação também assentada em Jesus. Tinha que ser assim. Porque nós não tínhamos condições de entender de forma diferente.
mas ele já nos ensinou que, apesar de toda a evolução que ele tinha, ele poderia ter feito tudo sozinho, ele não fez. Ele convidou os discípulos, e nós temos o hábito de dizer que eram 12, mas prestemos muita atenção, as mulheres não contavam naquela época, e nem as crianças. Quantas mulheres seguiram a Jesus? Se nós formos contar, nós vamos encontrar mais de 30. Alguns falam que são 38 mulheres. Será que nós podemos realmente acreditar que só existiam 12 discípulos? Depois ele vai falar para 70 da Galileia. 70 homens, e as mulheres que estavam presentes? E depois para 500, depois da crucificação, Humberto de Campos vai registrar também isso, não é? Ele vai falar para 500 da Galileia. Ainda eram homens. E as mulheres que estavam lá junto? A quantidade é muito maior. Ele vai convidar aqueles que tinham condição de entender na época, ou que queriam se esforçar, que já queriam se integrar, ele os convida para o trabalho, para a luta. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O desafio, e continua ainda hoje. Já não é mais como naquele tempo. Não é? Porque não há tanta violência nesse sentido, há todo esse esforço de aceitação das ideias alheias, de respeitar o pensamento do próximo. Então nós evoluímos de alguma maneira, mas ainda há muitos desafios. Mas os desafios agora, vamos lá, a terceira revelação então, que é o Espiritismo, em que Hippolyte Léon Denis Rivaio, professor emérito, conhecido no seu tempo, premiado inclusive por seus escritos, um livro muito especial que ele vai propor a reforma do ensino da França na época. Ele é premiado pela Academia de Arras. Era uma pessoa de muito conhecimento. Quando, então, ele trava contato com as mesas girantes, aquele início das comunicações dos espíritos, ele vai perceber que ali está uma resposta que ele vinha buscando há muito tempo. E era uma resposta para as principais dificuldades filosóficas da humanidade. E ele vai começar a estudar o assunto. E recebe de Didier, que foi o livreiro depois, o publicador das obras, né? Cerca de 50 cadernos de anotação, que eles já vinham fazendo reuniões, faziam perguntas, os espíritos respondiam, eles iam anotando, entregaram tudo isso porque reconheciam em Hippolyte Léon Denis Rivaio uma pessoa capacitada a ordenar aquilo tudo, a dar um sentido para aquilo e fazer com que aquilo se tornasse útil para as pessoas. Olha como é que se vai estabelecendo esse marco para essa nova era. Então, ele pega esse material todo e começa a trabalhar em cima do material. E vê que há um certo padrão. Algumas respostas precisam de ser checadas. E ele começa a fazer isso. Começa a checar. Leva para diferentes médiuns a mesma pergunta para poder ver se há um padrão de resposta. Ele vai observando que vai se estabelecendo um padrão de resposta. Às vezes não é a mesma escrita, digamos, com as mesmas palavras, mas o conteúdo, sim, vai se firmando. E aí chega o momento, ele conseguiu recopilar esse material, e esse material tem condição de ser publicado. Mas ele entra num dilema, como é que ele vai fazer? Porque se ele publicar como Hippolyte Léon Denis Rivaio, vai haver uma confusão do homem público que era, o professor emérito, educador, mais que professor, educador, e com essa nova obra que ele reconhecia no ser dele. Olha que interessante, ou seja, essa revelação não está assentada na cabeça, ele mesmo reconhece isso, não está assentada na sua cabeça. Porque num dado momento, quando ele percebe que tem uma missão, ele vai perguntar para os espíritos, e se eu falhar na missão? Olha a resposta do Espírito de Verdade. E tu acreditas que Deus depositaria uma obra dessa sobre a cabeça de um único homem? Se falhares, outro fará em teu lugar. Olha só. Então dependia dele fazer a escolha, se queria ser fiel ao compromisso ou não.
E aí estamos todos nós nessa situação a cada momento da nossa vida. Somos fiéis ao compromisso que assumimos com Cristo ou estamos sendo fiéis aos compromissos que assumimos com o mundo? E às vezes até com a ignorância e com as trevas. Opa, Emmanuel nos alerta para isso, com as trevas não há compromisso, há conchavo. Então compromisso só com o bem. Fiquemos atentos a isso. Então, quando a gente não está com compromisso com o bem, está com conchavos com os nossos pares, com aqueles que pensam como a gente, fazendo coisas que a gente, às vezes, acha que até é missionário, renovador do mundo, e aí impomos os nossos métodos, as nossas formas de ver, a nossa maneira política de viver aos outros, impomos. E depois vem as decepções no futuro. Porque o Cristo não impôs nada para ninguém, ele propôs. E vem, então, Hipólito Denizar Rivaio, na hora de publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, porque Zéfiro já lhe havia informado que ele tinha tido outra encarnação entre os druidas e o nome tinha sido Allan Kardec, ele vai e coloca o pseudônimo, então, de Hipólito Leão Denizar Rivaio como Allan Kardec, para que não se confundisse a obra nova com a obra antiga do homem. Então, ele vai deixar muito claro que o Espiritismo não se assenta sobre a cabeça de nenhum homem. É a doutrina dos espíritos. E aí é por isso que o palestrante espírita, o facilitador de grupos de estudo, a pessoa que fala com a outra sobre o Espiritismo, que Kardec disse, não vos assusteis com a palavra ensino, porque se ensina na simples conversação de uns com os outros. Então, quando nós estamos conversando sobre o Espiritismo, temos que tomar muito cuidado de ficar com eu acho, porque eu penso, porque eu creio. Isso tudo é de alguém que ainda não encontrou, ainda não entendeu a proposta. Porque o espírita é espírita por convicção. Ele não fica achando, não. Se está achando é porque não encontrou ainda. Então, quando o espírita fala no sentido do espiritismo, para as pessoas, fala daquilo que leu, que compreendeu, que estudou, e então não transmite opinião pessoal, evita as opiniões pessoais. E quando for comentar alguma coisa de seu, deixa muito claro que está comentando algo que é do seu entendimento naquele aspecto específico, mas com muito cuidado, porque nós não estamos na tribuna espírita, ou conduzindo grupos de estudo, ou mesmo conversando com as pessoas sobre o espiritismo, para passar as nossas ideias, mas sim para tratar daquilo que os espíritos superiores nos transmitiram nessa obra magnífica que é a obra de Allan Kardec. Então, nós vamos encontrar que Allan Kardec, naquela época, quando ele estava trabalhando já na última obra, não é, que é a Gênese da codificação, ele fala no último capítulo dos tempos que são chegados. E dentro desse capítulo ele coloca 2 tópicos, sinais dos tempos e a geração nova, onde ele vai comentar, em algum momento aqui ele comenta, que quando o Espiritismo surgiu, há mais ou menos 100 anos, a Terra havia entrado num período de transição para sair da expiação e provas e adentrar a regeneração. Se nós fazemos contas hoje, então, o Espiritismo já está com 163, 164 anos, vai caminhando, mais 100 anos antes, 260 anos do período, não é, de que ele teria entrado nesse período de transição entre expiação e provas e regeneração. Mas Bezerra de Menezes, no dia 18 de abril de 2010, no Congresso Espírita comemorativo do centenário de nascimento de Chico Xavier em Brasília, deu a comunicação dizendo que os espíritos espíritas reunidos naquela ocasião nas cercanias da Terra haviam chegado à conclusão de que o planeta adentrava o período da regeneração. Então vamos entender isso com muito cuidado. Nós estamos aí falando, não é, desse marco, desses novos tempos, dessa nova era. Tomar muito cuidado, porque a natureza não dá saltos. E a evolução não dá saltos tampouco. Então tudo vai progressivamente. Nós estamos adentrando o período da regeneração. E a imagem, não é, que a gente tem, que a gente já ouviu de várias pessoas,
não sei quem é o autor da imagem, mas ela deixa isso bem claro para nós. É como se nós estivéssemos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora da regeneração. Quando é que nasce o novo dia? 00:01. Não é quando nasce o novo dia? 00:01. Se nós estamos no primeiro segundo, no primeiro minuto, então ainda é noite. Então é lógico que a gente ainda tem dificuldade para enxergar. E é por isso que o Espiritismo vem nos ajudar a acender a luz própria, porque até agora nós estamos ancorados nas luzes alheias. Habituados, não é, a transferir para os outros as responsabilidades. Nos acostumamos com isso, assim. A religião nos ensinou que bastava ir lá e fazer a confissão e o padre resolve com Deus. Nós aprendemos assim, não é? Ou que a gente tem que acreditar, porque aí nós estamos salvos, porque senão a gente vai morrer, vai dormir até o dia do juízo final. Não encontrei isso na Escritura em lugar nenhum. Já procurei com muita atenção, muito cuidado. Não encontrei em lugar nenhum escrito isso. Mas Lutero afirmou que seria assim. Tem muita gente que pensa dessa maneira. Então, dorme aí, fica lá no dia do juízo final, desperta. Se foi bom, vai para o céu. Se não foi bom, vai para o inferno e acabou, não tem mais chance. Então, vejamos lá se isso é efetivamente um pensamento de um Deus de justiça, de amor e de caridade. Então, vejam lá, justiça, mas tem amor e caridade, olha só. Então, um Deus de amor não condenaria ninguém ao fogo eterno para sempre. Então, vejamos lá como é que essas coisas são colocadas. O Espiritismo vem fazer esse marco mesmo da nova era, é tudo com muita lógica, gente. Mas também desafiador, porque não adianta ficar só no campo intelectual. O ensinamento precisa ser compreendido, tudo bem, mas meditado, sentido, incorporado mesmo, não no corpo. Isso é expressão, é absorvido pelo ser essencial para ser vivido no contato com o semelhante. É só quando se realiza. Nós costumamos dizer, o evangelho só faz sentido quando ele se torna uma realidade vivencial para nós. Senão, ele fica como letra morta. Muito bonito para ensinar para os outros, mas se a gente não aplica. Aqui um momento de reflexão sobre isso, não é? Enquanto a gente vê uma pergunta da Fernanda, que colocou aqui para nós. A Fernanda é do Texas, gente. É brasileira, né? Carioca, mas vive no Texas, tá bem? Um amigo meu me contou que viajou e quando voltou a casa estava inundada. Ele verificou e notou que o banheiro tinha um pequeno, muito pequeno vazamento que causou a inundação. Nessa analogia, até os nossos pequenos, mínimos atos de amor ou do bem serão considerados pelos benfeitores, mesmo sendo espíritos endividados? Excelente pergunta, Fernanda. E lógico que sim. Tem uma história que é contada de um indivíduo que ele era muito, assim, rigoroso, muito áspero na relação com as pessoas, e então ele não tratava ninguém bem. E um dia ele estava com pão na mão e alguém pediu pão para ele. Ele catou um pedaço de pão e jogou, caiu lá no chão. Não entregou para a pessoa, o pão caiu lá no chão. Aí a pessoa catou o pão, limpou e foi comer, estava com a fome danada. E ele desencarnou. Trevas, não é? A gente não vai para o inferno porque não existe, mas vai para o umbral, não é? Passa lá o período que é chamado purgatório na Igreja Católica, não é? Então estava lá nas trevas e tal. E de quando em quando uma luzinha, ele sentia um refrigério. E ele ficou curioso com aquilo. Por que de vez em quando ele sentia aquilo? Ele sentia um bem-estar, assim, porque é como se alguém pensasse nele. Ele vai mais tarde descobrir que aquilo era o agradecimento daquele indivíduo que recebeu aquele pão que ele jogou lá no chão. Então não há nada de bem que a gente faça para o próximo que não redunde em benefício nosso. Qual é a fórmula para ser feliz? Faça o semelhante feliz. Você não pode obrigar ninguém a ser feliz.
Então nós vamos na regra de ouro que Jesus também utilizou. É do ensinamento antiquíssimo. Faça ao teu próximo o que gostarias que o teu próximo fizesse a ti. Mas com uma boa leitura, viu? Porque o esquizofrênico, não é o sadomasoquista, ele quer se prejudicar. Então aí está com desvio mental, está com problemas sérios que precisa ser de tratamento. Não é nesse sentido. É a pessoa normal, equilibrada, não é? Que gostaria de receber o que do outro? Queria receber patada? Queria receber golpes feios? Queria receber agressividade? Não, não é isso que a gente quer. Nós queremos receber cordialidade, acolhimento, que a pessoa nos respeite, não é isso que a gente quer? Então imagine, faça ao outro o que você gostaria. Então imagine que todo mundo fizesse aos outros o que gostaria que fosse feito para a gente. Olha a maravilha que não seria esse mundo. Olha como é que não seria. Já seria transformação. Por que o Espiritismo é esse marco que foi colocado aqui para nós, nesse nosso desafio hoje? Olha, marco de um novo tempo, o Espiritismo. Porque nos convida para o bem, sabendo por quê, gente. A fé do Espiritismo é raciocinada, é apoiada na lógica. No Evangelho segundo o Espiritismo há o convite. Creia em Deus, mas sabendo por quê, olha que coisa. E aí a gente vê que o Espiritismo nos explica que às vezes aquele que se diz ateu, veja lá, o ateu também é um crente, tá bem? E há ateus que já sabem disso, porque ele crê que Deus não existe. Tá bem? Então, o indivíduo às vezes é ateu, mas é humanitário, se interessa pelo bem do outro. Ele utiliza a profissão dele, inclusive, não só para ganhar dinheiro, para a sobrevivência da sua família, mas porque ele quer ser útil para a humanidade. Às vezes acontece isso. O indivíduo se afirma ateu, aí desencarna. Como é que ele vai estar no mundo espiritual? Ele vai para o inferno porque não crê em Deus? Não é assim que funciona. Todo o bem que ele fez, a raiz da pergunta da Fernanda, todo o bem que ele fez redunda em benefício dele. Então ele será acolhido por aqueles que estão agradecidos pelo bem que ele fez, os familiares já desencarnados, vão recebê-lo no mundo espiritual. Ah, mas ele não crê em Deus. Qual o problema? Deus está preocupado com isso? Ele foi um filho útil, que tem muita gente que diz que crê, e acha, inclusive, que está salvo só porque crê, mas não faz nada para ninguém. Qual será o filho preferido nessa situação? Aquele que fez bem, que tentou ajudar, que fez o esforço, que inclusive escolheu uma profissão para ser útil para o semelhante, ou aquele que egoisticamente só viveu para ele e para os seus mais próximos? Veja lá. Ah, Deus não prefere ninguém. Lógico que não. Deus não vai fazer preferência, mas a justiça. A justiça vai colocar naturalmente o indivíduo que fez o bem ter um monte de crédito acumulado numa situação melhor, porque vai ser recebido por aqueles que ele ajudou, que ele fez o bem, ou os familiares daqueles. Então é uma questão de lógica, gente. Aquele que não fez nada para ninguém, quem vai recebê-lo? Vai ser recebido por seres de boa vontade, às vezes vai passar pelo umbral, sofrer um tempo lá, não é? Como aconteceu, a gente às vezes não sabe o que aconteceu em outras encarnações nossas. Aí finalmente a gente se arrepende, ora, quem leu o Nosso Lar? Quem não leu o Nosso Lar, por favor, é o livro mais lido, não é? Um dos livros mais lidos. O que aconteceu com o André Luiz? Não era espírita, não. Desencarnou, ficou 8 anos amargando lá no umbral. Até o momento que ele orou, finalmente. Tinha ajuda para ele? Tinha. A mãe dele estava desencarnada, o amava profundamente, orava por ele, pediu ajuda por ele. E Clarencio, um ministro de Nosso Lar, visitava frequentemente André Luiz lá no umbral, mas ele não via o Clarencio. Diferença vibratória, de faixa. Clarencio buscava ajudá-lo, mas não tinha condição de ajudar. O indivíduo não queria ajuda, continuava egoísta. Ele mesmo, André Luiz, comenta. Ele só conseguiu ver o Clarencio quando ele finalmente ora, reconhece que existe, deve existir alguma coisa. Não é possível que a vida seja só isso. E nessa hora ele ora. Ele diz que ele se perdeu na oração. Ele se perdeu de tal forma que ele dormiu depois. Quando ele acordou, o Clarencio estava lá, recolhendo ele.
Vejam se não é um marco realmente de novos tempos, de entendimento, de compreensão. E aí nós somos desafiados para isso. Aqui, Grace colocou uma pergunta. Carlos, diante da realidade de hoje, a pandemia abrindo caminhos para a reflexão, porque ainda muitos de nós espíritas nos apegamos tanto a César. Olha, Grace, é o que a gente observa da nossa própria realidade. Nem sempre a gente realiza aquilo que a gente diz que entende, assim, de imediato. Então, entre a aquisição do conhecimento e a vivência do conhecimento, às vezes, há aí um espaço de tempo que pode levar até milênios. O que é que Kardec coloca sobre o assunto? O entendimento do espiritismo e a sua vivência depende da maturidade do senso moral. Às vezes a pessoa é espírita, mas assim, entra para o espiritismo. Mas o espiritismo não entra na pessoa. É igual aquela indivíduo que dizia assim, eu sou espírita faz 40 anos, como se isso fosse um cartão de visitas ou um passaporte. E aí? Pode não significar nada se a pessoa não compreendeu. Ou aquela outra situação do palestrante, falava muito bonito, e então o público vinha, não é? Onde ele ia, o público. Ele falava com alguma frequência numa casa espírita, e sempre tinha um velhinho que assistia a palestra dele. O velhinho ficava extasiado, e ele gostava de ver aquelas expressões do velhinho. Parecia que o velhinho até falava com ele. Não é? Porque o velhinho parecia que bebia as palavras, era um negócio tão impressionante. E aí um belo dia ele foi lá na casa, na expectativa de ver o velhinho lá no meio do público, e não viu o velhinho. Aí ele ficou curioso, né? O velhinho não apareceu, ele voltou lá uma outra vez, não, o velhinho outra vez não estava. Aí ele foi perguntar, não é? Aquele velhinho que vinha, vocês sabem quem é o velhinho? Ah, sim, nós sabemos. Mas ele desencarnou. Ah, que pena, desencarnou, desencarnou. Ah, então tá bom. E seguiu falando, atraindo as pessoas, porque falava muito bonito, até que chegou o dia dele. Todo mundo bate as botas, né? No popular, não é? Algum dia bate as botas. Aí desencarnou, vai para o mundo espiritual, passa pela turbação, dificuldade para se desligar do corpo, aquela coisa toda, o tempo vai passando. Aí depois de horas e horas naquela luta ali, ele vê uma luz que vem se aproximando. Aí ele, você é recebido por espírito superior, que coisa maravilhosa. Não é? Aí tentando sair daquela situação de turbulência, não é? E aí ele vê que a luz vem se aproximando. E ele vai percebendo que é alguma coisa familiar naquela luz que está vindo ali. E conforme a luz vai chegando, ele vê que era aquele velhinho, mas está remoçado agora. Mas ele reconhece que é aquele mesmo velhinho, está mais jovem. Aí ele fala, mas você não é aquele... Sim, meu filho, sou mesmo aquele que assistia suas palestras, como eu adorava suas palestras. Aí diz, mas você está todo iluminado e olha para ele mesmo e diz assim, pois é, meu filho, sabe o que acontece? Eu saía lá do centro e fazia tudo o que você falava na palestra. Então, a diferença, Graça, está mais ou menos por aí, sabe? Nós somos apegados à matéria porque a gente ainda não entendeu. E a gente ainda está dizendo assim, eu tenho uma alma. O dia que eu morrer, essa alma vai para o céu, né? Ou vai para nosso lar. O dia que eu morrer, a alma vai para... Ainda estamos nessa situação ainda. E é por isso que a gente está agarrado, porque sou eu que tenho uma alma, então eu tenho que estar agarrado aqui, porque eu que tenho a alma, né? A hora que eu morrer, a alma escapa, e ela vai. O espírito ainda não acordou, né, para o fato, né? Alguns espíritas ainda estamos nessa luta tremenda. E aí vale a autoanálise, não é? Eu preciso me olhar no espelho, de vez em quando eu faço isso, e faço uma conversa comigo mesmo. E nós temos que nos perguntar até onde, de fato, eu compreendi a proposta. E aí, às vezes, eu digo assim, Carlos Campetti, tá? Ainda é difícil ainda, viu? Aí diz, Carlos Campetti, hoje você vai ficar mais calado, viu? Porque eu preciso agir.
E aqui nós vamos lembrar de Francisco de Assis. Ele diz assim, pregai o evangelho todo o tempo. Todo o tempo. Se for preciso, useis palavras. Bem? Então, vamos lá. Aqui tem Tassiano, Carlos, mesmo tendo em nossas mãos primeira, segunda e terceira, por que insistimos em vivenciar Deus ainda como exposto na primeira revelação? É uma grande dificuldade, não é? Porque a gente ainda tem medo de Deus. É como se ele fosse o Senhor dos exércitos ainda. Então a gente ainda tem aquela questão de temor a Deus. Alguns procuram não fazer as coisas erradas porque Deus está vendo. E ainda não estabeleceu a correlação de que a lei divina está na nossa consciência, conforme os Espíritos nos ensinaram. Então é essa necessidade dessa análise. Compreender, de fato, que a lei divina está inserida na nossa consciência. Então não é Deus que está nos julgando. Somos nós mesmos que vamos fazer esse balanço em algum momento da vida. Se nós aprendemos a fazer o balanço quanto antes, como Santo Agostinho nos orienta, então nós vamos todos os dias fazer um pouquinho dessa análise de como é que nós estamos. E vamos, então, fazendo o esforço de melhoria. Porque a melhoria não vai acontecer de uma hora para outra. Tem gente que pensa que quando morre vira santo. Tanto é que manda o mal, fala mal do indivíduo. Aí quando morre já não fala mais mal dele. Agora já virou santo porque morreu. Não há esse tipo de coisa. Nós desencarnamos e seguimos exatamente como nós somos. Então, nós ainda estamos muito apegados aos nossos interesses do campo da matéria. E temos muito ainda essa relação de Deus como alguém assim muito distante. Até o Cristo a gente vê como alguém muito distante, muito longe da gente, não é? Então, quando Jesus é solicitado pelos discípulos a ensinar a orar, Jesus vai fazer aquela oração sublime, curtíssima, assim, Pai Nosso. Ele se dirige diretamente a Deus. E só aí, nessa primeira frase, nós já vemos o quanto nós nos enganamos quando nós nos colocamos como intermediários entre os outros nossos irmãos e Deus. Como se nós fôssemos alguém especial. Quando todos somos filhos de Deus. E Jesus nos ensinou a orar diretamente falando com ele. Pai Nosso. Será que Jesus iria nos ensinar a falar Pai Nosso se Deus não nos ouvisse? Então não é algo distante. Deus é onipresente na essência da expressão. Não há um fio de cabelo que caia sem que ele saiba. Foi Jesus quem falou isso. Está lá registrado no Evangelho. Então, essa também é um rompimento de paradigma. Aí alguém diz assim, o espírito é pretensioso. Olha a palavra que não veio aquela hora. O espírito é pretensioso. Ele acha que ele pode falar direto com Deus, ele acha que ele é que se salva. Então, o espírito é pretensioso. Aí nós diríamos, nem pretensioso, nem fanático. Porque se for pretensioso e fanático, então não entendeu a proposta espírita. A compreensão é de que nós precisamos fazer o nosso esforço para seguirmos crescendo, e nesse esforço nós vamos compreendendo que fomos criados por Deus, nosso Pai, para sermos úteis dentro da obra da criação divina. Ou seja, cooperar uns com os outros. E é o que Jesus colocou como servir. Vocês viram o filme Gandhi? Lembram daquele momento? Ele tinha conseguido, a Índia estava sendo liberada, e aí, lógico, que aparecem. Até então, na luta não aparecia, não é? Mas a hora que a Índia é liberada, aparecem os que desejam governar, não é? E aí há uma reunião lá. E vem um camareiro com o bule de chá, vestido com um uniformezinho, né, de luvas e tal, com a bandeja para servir o chá. Então ele pega a bandeja, dispensa o rapaz, e ele serve o chá e ainda diz assim para eles, perdoem pelo exemplo tão grosseiro, tão grotesco.
O que ele está dizendo naquele momento? É o mesmo que Jesus ensinou. Quem quiser ser o maior de todos, que aprenda a servir, que seja o servo de todos. Porque senão não é maior, por mais que se coloque. Pode ser o político de onde for. Pode ser o presidente da maior nação. É pequenino como todo mundo, porque não aprendeu a servir. Ou, às vezes, é o menor de todos, justamente porque não aprendeu a servir. Que está lá pelos interesses pessoais, ou próprios, ou qualquer coisa que seja que o levou para lá. Então, isso é que a humanidade tem dificuldade ainda de entender. E que nós, espíritas, temos a necessidade de colocar em prática na nossa vida. Porque não serão as palavras que vão convencer. E aí é onde está a nossa grande luta no nosso dia a dia, porque temos que lutar com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. E aí Paulo coloca isso para nós. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Porque ainda está lá dentro. Ainda está arraigado, porque nós desenvolvemos o hábito ao longo de milênios. Não vai desaparecer de uma hora para outra. É luta mesmo, é esforço de transformação. Aí precisa aprender o auto-perdão, a paciência. Tem mais alguma pergunta por aí, gente? Graça, nós temos mais ou menos uns 5 minutos, não é? Para sobrar tempo para prece, é isso? Olha, exatamente. Não, acho que não tem mais perguntas, né, companheiro? Não. Acho que a gente pode, Uhum. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, pode ativar o microfone. Ótimo. Então podemos partir para a prece de encerramento e aproveitando a sua presença, pedindo para você fazer a prece de encerramento por nós, Carlos. Ok. Muito bem. Nós vamos então convidar a todos, né, para fazer a prece, como o Tassiano está nos solicitando. Pedimos que nos concentremos. Vamos buscar a sintonia com os benfeitores amigos, aos espíritos que dirigem o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Vamos buscar a sintonia com os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda de cada um de nós. E neste momento, elevar os nossos sentimentos todos juntos a Jesus, nosso Divino Mestre, a Deus, nosso Pai, para agradecer ao Pai pela bênção da vida, a Jesus pela oportunidade que nos oferece de trabalharmos na sua seara de amor e luz. Agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos vivendo na Terra, que é a nossa escola, o nosso lar, também o nosso hospital, a nossa universidade. Que sejamos gratos ao planeta que nos acolhe. Agradecer a Jesus, porque nos renova a cada dia os ensinamentos que nos veio trazer, nas palavras dos benfeitores amigos com quem nós convivemos, que nos trazem essas lições magníficas que ficam materializadas nos livros que nós podemos consultar. E vibrar todos juntos, neste momento, para também cooperar, oferecer o nosso melhor em termos de vibrações positivas, de confiança num amanhã melhor e num hoje de trabalho e dedicação ao bem, procurando realizar a parte que nos cabe em todas as circunstâncias da vida, na luta por vencer a nós mesmos, para superar as nossas limitações, para nos fazer úteis àqueles que estão conosco no dia a dia. Vibramos nessa busca
de ser dignos de assumir esse compromisso com o nosso Divino Mestre e com Deus nosso Pai, e de nos esforçarmos a cada passo para realizar este compromisso. Vibramos neste momento, rogando amparo e assistência para todos os trabalhadores do centro que nos recebe com tanto carinho nesse dia de hoje. Oramos pelas instituições irmãs espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que também realizam suas atividades de divulgação do Espiritismo, da vivência prática no contato com o semelhante. Vibramos por todos os nossos irmãos e humanidade, independente de suas crenças ou não crenças, que trabalham pelo bem do próximo. Com eles buscamos a sintonia para juntos perseverarmos nesse caminho de renovação espiritual. Vibramos pelos nossos irmãos desequilibrados, que ainda não entenderam qual é a proposta da vida, que se perdem nos descaminhos da vida, na busca da projeção pessoal, da prevalência do ego, que se perdem nas disputas inglórias, que se fazem prepotentes e se impõem ao semelhante. Oramos por todos esses que, conscientes de que existe a luz, optam pelas trevas, que lutam pela manutenção da Terra ainda por mais tempo possível, segundo creem, nos caminhos do desequilíbrio e da alimentação dos procedimentos de guerra, de disputas. Vibramos, Senhor, enfim, por toda a humanidade, na esperança, Mestre, na esperança, Pai, de que nós, como humanidade, despertemos para essa era nova, para este momento tão importante que vivemos, quando podemos sintonizar com o período da regeneração e nos tornar cooperadores da primeira hora dessa nova era da humanidade. Graças damos, Senhor, a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, e aos benfeitores amigos que nos amparam e nos orientam, e a todos aqueles que sintonizam com o bem. Graças damos a todos vocês que nos acompanharam nesta noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Ai, que maravilha! Muito bom, né, Graça? A gente só tem a agradecer o Carlos, realmente pelas lindas palavras, pelo esclarecimento, por essa prece, né, maravilhosa. Poxa, uma noite muito boa, né? E agradecer a todo mundo que está aqui conosco. E vamos pedir todo mundo para ativar as câmeras, para a gente tirar uma foto, para registrar esse momento, né? Da noite. Então vamos ativar só as câmeras para tirar uma fotinha. Apesar do barulho, se ativar também o microfone, apesar de ficar barulhento, mas não sai esses pontinhos vermelhos na foto, aí fica melhor a foto. Pode ser também, ó. Então vamos. Ativa todos os microfones rapidamente, aí a hora que tirar a foto, fecha de novo. O microfone também? Ok, então vamos lá no 3. Vamos ativar. 1, 2. Ok, pessoal, obrigado. Fechando os microfones. Gente, abraços virtuais linda. A todos. Muito obrigada. Olha, o compromisso está fechado, né? Tá?
compromisso fechado com o Carlos Campetti para junho de 2021, no nosso 37º Encontro Espírita, Regional Sul do Tocantins, juntamente com Sandra Borba, que já fechamos com ela também. Vai ser, já estou amando, vai ser maravilhoso, se Deus quiser.